Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós temos seguido a história de Jonas desde segunda-feira e dentro da liturgia nós percebemos todo um caminho que que Jonas realizou através desse chamado que ele recebeu de Deus. Um chamado que não foi muito prontamente respondido, né? Deus chamou Jonas para que pudesse pregar na cidade de Nínive, uma cidade muito grande, que havia uma grande quantidade de pessoas que habitavam e que estavam vivendo situação de muita maldade, né? O coração daquele povo tinha se pervertido. E Jonas tinha então a missão de anunciar que dentro de tantos dias Nínive seria destruída, caso não fizessem penitência e não convertessem o coração. Jonas, sabendo que Deus poderia mudar de opinião e não destruir a cidade, ele, com medo de ser chamado de um falso profeta, ele então foge da face de Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele pega o caminho contrário e vai para a cidade de Tarsis. Ele entra num navio e no meio da viagem para Tarsis, acontece que tem uma grande tempestade. O barco quase afunda e eles percebem então, os marinheiros, cada um com os seus deuses, as suas devoções, né, em relação aos seus deuses, percebe que a culpa de tudo isso era de Jonas, que desobedeceu o Deus único e verdadeiro. Eles então oferecem Jonas jogando no mar, ele que era a causa de todo aquele perigo que eles estavam correndo. Vem então um peixe muito grande, engole Jonas e vomita Jonas na praia, exatamente no lugar onde ele precisava estar. E a providência, nós vemos então aí, simbolicamente, a providência divina que insiste conosco. Jonas tinha uma missão: anunciar a conversão e a penitência. Jonas então começa um caminho de percorrendo, atravessando toda a cidade de Nínive. Era necessário 3 dias para atravessar toda a cidade. E ele então começa a anunciar: convertei-vos e façam penitência, né? Convertam, façam penitência. Porque se não fizerem, Deus vai destruir a cidade de Nínive dentro de 40 dias. De fato, ontem na liturgia termina dizendo que Deus desistiu de fazer o mal que tinha projetado fazer contra aquele povo, porque do rei até os animais, todos se vestiram de sacos e se sentaram sobre as cinzas, ou seja, um sinal de penitência e de conversão. Hoje, essa liturgia, às vezes, quando a faço, me causa um pouco de riso, né? Por perceber o quanto o coração de Jonas estava voltado para si mesmo e não para o bem que Deus realizou. Eu agora posso morrer, eu quero morrer de raiva por tudo que está acontecendo. E quantas vezes nós não somos assim? Achamos no direito de murmurar contra Deus, nos sentimos injustiçados porque muitas vezes há um bem que acontece na vida do irmão e que nós achamos ser muito mais dignos desse bem do que o nosso próximo. Jonas tinha cumprido a sua missão. A sua missão era anunciar: convertei-vos, mudai as atitudes, o coração, né? E de fato Deus mudou a sentença. Mesmo assim, Jonas ficou num lugar distante e observava a cidade de Nínive, porque parecia, embora Deus seja um Deus de misericórdia, de compaixão, parece que ele ainda esperava que a cidade fosse destruída. E ele então se aborreceu muito com tudo isso. Quando foi no outro dia, quando foi na tarde daquele dia, naquele mesmo dia, Deus fez crescer uma era, uma planta, que cobriu a cabeça. Foi muito rápido, né? Cresceu e tampou o sol que estava ali, trazendo um desconforto para Jonas. E aqui nós vemos também o cuidado, a providência divina, que sempre cuida de nós, sempre está do nosso lado. Deus sempre nos dá as consolações que nos são necessárias também para que a gente continue a nossa vida.
E aquela era quando amanheceu, o sol quente a secou e ela então morreu. Jonas novamente começa aquela murmuração: agora sim eu posso morrer de raiva. E eu tenho o direito de morrer de raiva porque a planta que cresceu e que tampava o sol agora não existe mais. E Deus então diz para Jonas: Jonas, você está muito irritado por tão pouca coisa. Irritado com uma planta que numa noite, num dia cresceu, no outro dia morreu. E agora, uma grande quantidade de pessoas naquela cidade de Nínive que foram preservadas de sua vida, pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, mas que agora têm vida porque com a sua palavra, com o seu anúncio, fizeram um processo de conversão. Eu não deveria ter compaixão desse povo, né? E nós muitas vezes ficamos dentro das nossas limitações humanas. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a sair das nossas limitações, das nossas fragilidades, essa fragilidade muitas vezes que nos causa tanta inveja e muitas vezes uma inveja espiritual. Que nós nos alegremos com o bem que é realizado na vida dos irmãos, e que se nós olharmos para o outro com a compaixão, com certeza teremos de Deus as consolações que Ele acha devido para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.